Como vai você? Tudo bem? Pois começa agora o primeiro ano da disciplina de História do ensino médio. Nessa etapa, nós vamos estudar, entre outras coisas, as origens da civilização ocidental. Grécia e Roma foram duas das grandes civilizações desse período chamado Clássico, que tiveram grande influência na origem da civilização ocidental. Outro período importante foi a Idade Média, que durou aproximadamente 1000 anos. A Idade Média costuma ser dividida em Alta e Baixa Idade Média. Durante a Baixa Idade Média, surgiram Portugal e Espanha, duas nações que mais tarde se empenham nas navegações marítimas. Na Baixa Idade Média, surge também uma nova forma de interpretar o mundo, conhecida como humanismo, que coloca o homem como centro do universo. Isso acaba tendo influência nas artes, no chamado Renascimento, que buscou reinterpretar as culturas grega e romana. Isso ajuda a inaugurar a Idade Moderna. Entre os séculos XV e XVI, foi na Península Ibérica, ou seja, onde atualmente se encontram Portugal e Espanha, que começaram as grandes navegações. Nesse período, reinavam na Europa monarcas absolutistas que governavam por direito divino. Foram eles os principais financiadores das navegações, pois queriam expandir sua influência política e econômica. Dessa forma, o continente americano, incluindo o Brasil, foi explorado e conquistado pelos europeus. Como veremos, as relações entre os europeus e as populações que já viviam na América foram bastante problemáticas. Durante os primeiros anos de exploração, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Achou interessante tudo isso? Então, vamos lá. Nós temos muita coisa pela frente. Muito assunto mesmo. Boa sorte para você e espero por você nas aulas. Olá, tudo bem? Estudar história nos permite fazer uma viagem no tempo. A matéria de história nos ajuda a compreender, entre outras coisas, as relações entre as sociedades humanas em diferentes períodos. Definir o que é tempo é uma tarefa difícil. A contagem do tempo é arbitrária, ou seja, o tempo em si não existe. Foram as diferentes sociedades que desenvolveram métodos de contagem do tempo ao longo das eras. É o critério utilizado para definir o que faz parte do passado e o que faz parte do presente. Os acontecimentos podem ser anteriores, simultâneos ou posteriores. No mundo ocidental, costumamos dividir o tempo com a ajuda do relógio, mas nem todas as sociedades humanas utilizam esse método. Essa forma de mediação do tempo foi desenvolvida pela nossa cultura. Além disso, quem estuda história tem a oportunidade de compreender alguns momentos e processos históricos que contribuíram para a formação da sociedade em que vivemos. Os historiadores trabalham com uma contagem diferente do tempo. A isso costuma se chamar de tempo histórico. O tempo histórico é diferente do tempo cronológico. A história organiza o tempo levando em consideração a duração dos eventos, que pode ser de curta, média ou longa duração. A passagem de um período histórico para outro pode ser marcada pela permanência no presente de certos hábitos do passado. A história não trabalha com uma contagem rígida do tempo. As mudanças de um momento para outro podem acontecer aos poucos. A contagem do tempo histórico varia de acordo com a sociedade e os critérios que são utilizados para estudar o passado. O tempo cronológico e o tempo histórico são importantes, entre outras coisas, porque nos ajudam a organizar melhor a nossa vida
e a nossa própria história. Atualmente, graças aos muitos meios de comunicação, como a internet, as informações circulam rapidamente. Se refletirmos sobre essas informações, ou seja, discutirmos sua importância para o momento em que vivemos, as informações obtidas por nós se transformam em conhecimento. A história é interdisciplinar, ou seja, ela estabelece relações de diálogo com outras áreas do conhecimento, como literatura, a biologia, geografia, a arte, filosofia, arqueologia, entre outros, para interpretar os fatos históricos. Os objetos de estudo da história são as sociedades humanas e as relações que elas estabeleceram ao longo do tempo. Os historiadores trabalham com várias fontes de evidência que são chamadas de fontes históricas. As fontes podem ser documentos oficiais, jornais, fotografias, objetos do uso cotidiano, depoimentos, entre outros. As fotografias, por exemplo, podem mostrar como as famílias se organizavam hierarquicamente. Os depoimentos ou fontes orais se baseiam nas memórias das pessoas. É o caso do projeto Shoah, que já recolheu mais de 50 mil depoimentos de sobreviventes dos campos de concentração nazistas. Pesquise mais sobre esse assunto, pois vale a pena. E até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Pois muitos elementos presentes na sociedade ocidental atual, como por exemplo, a noção de individualismo, tem sua origem em especial em duas civilizações da antiguidade clássica. São elas, a civilização grega e a civilização romana. Além da filosofia, um dos grandes legados da civilização grega foram as primeiras noções de democracia. Entre os séculos 5 a.C. e 4 a.C., o Estado ateniense se tornou uma democracia direta, mas nem todos os habitantes de Atenas participavam. Havia uma assembleia em que podiam participar todos aqueles que eram considerados cidadãos adultos do sexo masculino. Esses considerados cidadãos podiam discutir e criar novas leis, se necessário, além de debater sobre os problemas de cada cidade-estado. Uma das mais importantes contribuições dos romanos foi o direito. No início da época republicana, entre os séculos 4 a.C. e 1 a.C., o governo das classes dominantes era legitimado pelas tradições sagradas. À medida em que a lei ia sendo escrita, ela se separava da religião. Isso ocorre quando o estudo e a interpretação da lei passam das mãos dos sacerdotes para a mão dos juristas. Dessa forma, separando o máximo possível a religião do governo, criam-se diversas leis que irão compor o direito romano mais tarde. Assim como as bases da democracia e do direito, a filosofia e o teatro tiveram suas origens nas sociedades clássicas, Grécia e Roma. A filosofia surge quando o homem começa a refletir sobre o funcionamento da vida e do universo. Em determinado momento, os pensadores gregos passaram a buscar explicações racionais para tudo que até então era explicado através da mitologia. As grandes angústias do homem eram discutidas também através do teatro. Os principais temas do teatro grego estavam em geral ligados à religião, à mitologia e ao destino dos homens. Nas tragédias eram colocados em cena personagens míticos de histórias contadas pela tradição oral. Já as comédias tratavam de temas do cotidiano. Os temas podiam ser também objeto de sátira e de crítica. Com o passar do tempo, restaram praticamente vários textos completos do teatro grego e também do romano, e de outros textos restaram apenas fragmentos. Muitos desses textos do teatro grego e do romano são representados até hoje. E as reflexões que eles trazem permanecem atuais. Sigmund Freud,
um dos mais importantes psicanalistas do início do século XX, ao descrever o complexo de Édipo, admitiu que se inspirou na tragédia de Sófocles, Édipo Rei. A peça reflete sobre o destino e contribuiu para Freud analisar aspectos do comportamento infantil em todos os tempos. A história nos permite, assim, também refletir sobre o futuro. Tanto a civilização grega quanto a romana são duas das mais importantes civilizações do mundo clássico. Para a civilização ocidental, elas forneceram importantes contribuições, e muitas dessas contribuições são consideradas atuais ainda hoje. Com o passar do tempo, a ciência se desenvolveu, assim como o conceito de sociedade. Em diferentes momentos da história, em diversos países, a escravidão foi abolida, enquanto antigamente, em Atenas, quase um quarto da população era constituída de escravos que não gozavam de nenhuma liberdade. Segundo os gregos, a existência da escravidão liberava aos cidadãos o tempo que eles necessitavam para se dedicar à vida cultural e política. Os romanos basearam a prosperidade do Estado romano, entre outras coisas, no escravismo. Centenas de milhares de escravos eram capturados em guerras e se tornavam agentes fundamentais da economia, trabalhando como artesãos, na mineração, na agricultura ou em atividades domésticas. Outra diferença evidente entre estas sociedades do passado e a nossa é que, como o trabalho manual era tido como humilhante e apropriado apenas para os escravos, o método experimental, que é a base da ciência moderna, não prosperou. Até o próximo encontro. Você já pensou resumir tudo o que aconteceu durante um ano num comercial de televisão de 30 segundos? Pois é isso mesmo. Em história, é por aí. A gente tenta contar em um minuto o que aconteceu em séculos e séculos. Quer dizer, é só para chamar a atenção, não é? É um ponto de partida. E hoje nós vamos voltar à época medieval. A Idade Média foi um período marcado por muitas transformações. Foi durante o período medieval que a civilização cristã ocidental se fortaleceu na Europa. A civilização bizantina e a civilização muçulmana também tiveram um grande desenvolvimento nesse período e influenciaram o ocidente da Europa. O mundo bizantino e o mundo muçulmano se desenvolveram em grande parte próximo e ao redor do mar Mediterrâneo. Entre as características da Idade Média, nós podemos citar a formação dos reinos bárbaros ou germânicos, o feudalismo, a importância e o domínio da igreja, as cruzadas, a construção das grandes catedrais, o desenvolvimento das cidades, das universidades. Enfim, um progresso importante, principalmente nos últimos séculos da Idade Média. O período da Idade Média costuma ser chamado por aqueles que não conhecem suficientemente esse período da história de Idade das Trevas. Durante muito tempo, esse período ficou conhecido como uma fase sombria da história da humanidade, que teria sido dominado pela ignorância e pela superstição. Como em história sempre se está pesquisando e reestudando, hoje em dia a concepção da Idade Média mudou e está mudando ainda. Estão sendo consideradas, por exemplo, as contribuições para o campo das artes, da arquitetura, da filosofia e também para a ciência que foram produzidas em 10 séculos que constituíram a Idade Média, provando que houve progressos também nesse tempo. Como exemplo, na arquitetura podemos citar as catedrais românicas e góticas, os palácios mouriscos, isto é, dos mouros, que são os muçulmanos presentes em Espanha e Portugal.
Na ciência, a invenção do relógio, dos óculos, dos livros, os bancos, a bússola, pólvora, novas técnicas de fundição do ferro e já no período final da Idade Média as caravelas, e etc, etc. Enredos, fatos e personagens de todo tipo também estão presentes nessa fase da história. Pesquise mais sobre isso e veja como esse período também é interessante e importante. O nosso ponto de vista sobre os fatos da vida vai mudando ao longo do tempo, não é mesmo? Com o período medieval, aconteceu algo semelhante. Os historiadores estão reavaliando a época chamada por alguns como Idade das Trevas. O cinema, por exemplo, pode ser uma fonte rica para se conhecer um pouco mais sobre a Idade Média. Existem muitos filmes que retratam os acontecimentos mais importantes do período. Além disso, as produções mostram um pouco do modo de vida, das roupas, dos hábitos, enfim, nos levam a entrar no clima da época. Quer umas dicas? Existem muitos filmes sobre Robin Hood, por exemplo, filmes sobre Joana d'Arc, um chamado Cruzada, tem também Coração de Dragão, um que é famosíssimo, O Nome da Rosa, e muitos sobre o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, e muitos outros. Mas uma ressalva. Apesar de ser uma boa fonte de informação, o cinema tem liberdade artística. Isto é, os filmes não são 100% fiéis à história. Sempre tem ou acréscimos ou omissões sobre fatos e personagens. Mas mesmo assim, se pode ficar com algumas ideias interessantes. Sempre lembrando disso, que o cinema é mais uma das interpretações da história e não tem a pretensão de mostrar a história como realmente os historiadores afirmam que tenha acontecido. Mas isso já é outra história, outra discussão. Então, até o próximo encontro. Olá, minha gente, tudo bem? O assunto de hoje é sobre história medieval. No final da Alta Idade Média, por volta do século X, no cenário de então dominavam cidades pequenas, o comércio era ainda bastante primitivo, com um volume de mercadorias e com distâncias mais modestas. Na Baixa Idade Média, que iniciou no século XI, a época mais desenvolvida do feudalismo, as cidades cresceram e o comércio se desenvolveu. Esse período durou até a segunda metade do século XV. Com o processo de melhoria nas técnicas de navegação, iniciava então o contato da Europa com as Américas. A colonização do Novo Mundo, a América, ajudou a compor um mercado globalizado. E isso se reflete até hoje. Então, que tal estudar a Baixa Idade Média e a passagem para a Idade Moderna e observar como tudo isso ocorreu? Você sabia que a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas? Esse nome foi dado durante a Idade Moderna, logo depois, já no final do século XV. Nesta época, iniciava o Renascimento. E os admiradores dos valores da antiguidade greco-romana, os renascentistas, diziam que o período medieval era a negação do que eles buscavam. O fervor religioso, diziam eles, dos medievais era visto como um grave retrocesso para a ciência. Mas você precisa relativizar essas coisas, isto é, as coisas não eram tão radicais assim. Veja bem, foi na Idade Média que surgiram, por exemplo, as primeiras universidades, as cidades cresceram e com elas a produção artística e também alguns passos importantes na ciência, na filosofia. As catedrais românicas, catedrais góticas são medievais e ficaram famosas as festas carnavalescas. E se não fosse por outras coisas mais, isto seria já o suficiente para não ser catalogada a Idade Média como a Idade das Trevas. E tudo isso é muito curioso, não? Então, busque agora mais informações sobre a Idade Média. Você vai descobrir coisas que você vai gostar.
Olá, cidadão do mundo. Em 11 de setembro de 2001, terroristas atacaram as Torres Gêmeas, em Nova York. George W. Bush, que naquela época era o presidente dos Estados Unidos, em resposta qualificou a guerra contra o terrorismo como uma cruzada. Mas ele foi criticado mundialmente pela expressão inconveniente. As cruzadas eram guerras e perseguições que também aconteceram na Terra Santa, ou mais conhecida como Palestina, pela posse desse lugar entre cristãos e muçulmanos. Apesar de muitos períodos de intolerância e de conflitos, nessa época também, houve uma intensa troca cultural, envolvendo principalmente as artes, a ciência e a filosofia. Essa troca cultural envolveu cristãos, muçulmanos e judeus. Por essas poucas palavras, você já percebeu que todas essas culturas são importantes na história e com elas sempre podemos aprender alguma coisa. Pense nisso. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Então vamos lá. Nas últimas décadas, muitos países formaram blocos econômicos. Um dos objetivos dessa prática é tornarem suas economias mais competitivas no mercado globalizado atual. Na América do Sul, por exemplo, foi criado o Mercosul, na década de 1980. Na Europa, a União Europeia, na década de 1990. A integração dos países da Europa começou logo após o final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de refazer as economias que foram afetadas pela guerra. Entre 1957 e 1958, é fundada a Comunidade Econômica Europeia. Na década de 80, surge a ideia da formação da União Europeia, que seria oficialmente criada a partir de 1992. Com o passar dos anos, vários países europeus foram aderindo a esse bloco. Muitos países da União Europeia adotaram uma moeda única, o euro. Contudo, alguns países ainda continuam usando suas antigas moedas. Um exemplo é a Inglaterra, que continua a usar como unidade monetária a libra esterlina. A União Europeia não está construída apenas em cima de acordos econômicos, mas também de acordos de segurança e de política externa. A União Europeia atua também como doadora em campanhas de ajuda humanitária e coopera para o desenvolvimento de países que necessitam de auxílio econômico. Na Europa, a origem de muitos países está quase sempre ligada à formação de monarquias nacionais. Um dos exemplos é Portugal, que se formou como Estado no século XII. Um dos fatores que levou à centralização do poder nas mãos dos reis, tanto em Portugal quanto na Espanha, foi uma série de guerras que estavam sendo empreendidas contra os muçulmanos que haviam invadido e conquistado a maior parte da Península Ibérica, onde se localizam Portugal e Espanha. A essas guerras dá seu nome de Reconquista. Muito mais cedo do que qualquer outro Estado europeu, Portugal estava fortalecido política, militar e economicamente. Dessa forma, foi o primeiro Estado europeu a se lançar pelos mares em busca de novas rotas comerciais para o Oriente. Essa corrida para o Oriente, depois de muito tempo, levou os portugueses às terras da América do Sul, onde tomaram conta de uma grande faixa de terra junto ao Atlântico, que aumentada, mais tarde, formaria o Brasil. O primeiro Estado nacional a surgir na Europa foi Portugal no século XII, ainda na Idade Média. No início da Idade Moderna, a partir do século XV, foram criados outros Estados nacionais na Europa, tal como a França, que se formou com o final da Guerra dos 100 Anos,
Logo depois se formaria também a Inglaterra. A partir de 1492 surgiu a Espanha. A criação dos Estados Nacionais não significou necessariamente o fim da fragmentação do período medieval, pois as regiões que hoje formam a Alemanha e a Itália seriam compostas por uma série de principados, ducados e reinos. Até que a Alemanha e a Itália surgiram como países unificados na segunda metade do século XIX. Atualmente, podemos ver um processo semelhante, agora com a formação de novos países. Um exemplo seria a queda da União Soviética em 1991, que deu origem a diversos novos países que lutaram pela sua independência, tais como Ucrânia, Geórgia e Armênia. Atualmente, existem muitas regiões que lutam por sua independência, como o País Basco, na Espanha. Até o próximo encontro. Olá, estudantes de todo o Brasil. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre viagens e descobrimentos. Portugal e Espanha foram os primeiros países da Europa a sair em busca do novo mundo, a América. E para você ter uma ideia, a expansão marítima comercial e colonial já se desenrolava no início do século XV, principalmente com Portugal como pioneiro nessas viagens, contornando a África e procurando o caminho para as Índias, entre outros. E essa expansão comercial e colonial vai aumentando mais ainda no final desse século XV, com Portugal ainda e Espanha. O que interessava aos portugueses e espanhóis naquele tempo eram o poder, a riqueza e a expansão do território. E nesse período foram criados os primeiros impérios intercontinentais. Não podemos esquecer que a expansão europeia está ligada com a história do nosso povo e do nosso país, e com a história dos povos e países da América. É claro, quando os europeus chegaram aqui, onde seria depois o Brasil, muitos povos nativos foram conquistados por eles, os portugueses. Os europeus continuavam com a ideia de dominar e conquistar o mundo, como aos poucos foram fazendo cada vez mais. Pense nisso e procure mais conhecimento sobre esses fatos. Você já parou para pensar se existe algum lugar do nosso planeta que seja desconhecido? Difícil, não é mesmo? Até os desertos de areia e as grandes geleiras já foram explorados pelo ser humano. Talvez alguns lugares no fundo dos oceanos e alguns picos isolados sobre grandes cordilheiras de montanhas sejam lugares do planeta que guardam mistérios e onde o ser humano ainda não conseguiu chegar. Foi o progresso da ciência, acompanhado pelo desenvolvimento tecnológico, que permitiu que o homem explorasse lugares de difícil acesso. Mas quando teve início o período das grandes navegações, a realidade era outra. O mundo que os europeus conheciam ficava restrito à própria Europa, a uma parte da Ásia e ao norte da África. Hoje, em função dos grandes avanços científicos e tecnológicos, podemos ter informações sobre qualquer parte do mundo. O mar Mediterrâneo era o principal eixo marítimo e comercial daquela época. As viagens de descobrimento ampliaram o mundo que os europeus conheciam até aquele tempo, que era o século XV. E muito aconteceu depois disso. Busque informações e descubra você também várias coisas sobre essa história. Vale a pena. As transformações na história estão ligadas a um conjunto de eventos, e não só a um fato específico e isolado. Os fatos históricos estão interligados e se articulam para produzir transformações nas práticas, nas crenças das sociedades em que acontecem. Muitas vezes fica difícil estabelecer uma data precisa para os acontecimentos históricos, devido à inter-relação entre os fatos históricos. A melhor maneira de compreender o início dos tempos modernos, por exemplo, é lembrar do impacto que o conjunto de novos conhecimentos em todos os setores
teve para a humanidade. Com a ajuda dos conhecimentos sobre cartografia, geografia náutica, matemática, astronomia e outros, os europeus enfrentaram mares desconhecidos até então e chegaram a terras distantes, que ampliaram o comércio mundial e um maior conhecimento sobre o planeta. Este aspecto é positivo. Porém, há o aspecto sobre a conquista e o domínio de outros povos que se pode discutir. Procure conhecer mais sobre isso, para formar e aumentar mais o seu conhecimento e assim ter as suas próprias opiniões. Até o próximo encontro. Olá, como vai? Tudo bem? Pois durante um longo período, entre os séculos XV, XVI e XVII, a sociedade europeia passou por várias mudanças, como as causadas pelas descobertas e conquistas dos europeus que acabaram conectando sociedades do Velho Mundo, principalmente da Europa e do Novo Mundo, a América. Através desse movimento, as relações de troca e comércio foram expandidas. Podemos dizer que ali começou o processo de trocas comerciais e culturais que hoje chamamos de globalização. O passar dos anos fez com que a teologia fosse perdendo espaço para estudos da filosofia natural. O universo mágico da Idade Média, onde tudo convergia para Deus, foi em parte abandonado. O convívio com as máquinas passou a ser intenso. Desde os últimos séculos medievais, a precisão dos relógios, por exemplo, já apresentava uma nova forma do homem se relacionar com o tempo. A natureza passou a ser encarada de outra maneira. Passou a ser mais estudada, decifrada. Aos poucos começa-se a acreditar que a Terra não era mais o centro do universo, apenas mais um planeta que funcionava como um mecanismo. A ideia do universo-máquina assumiu o lugar do sobrenatural. Estes são alguns fatores que contribuíram para formar o que se chama um mundo moderno em história. Você já ouviu falar na cidade de Florença? É uma bela cidade na Itália, considerada berço do Renascimento italiano. A cidade também se tornou famosa por abrigar vários artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, e também porque a terra natal de Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia, considerada uma das maiores obras da literatura universal. Esta obra é lida, editada e estudada até os dias atuais. Há cerca de 500 anos, em Florença, um pintor deu os últimos retoques numa tela. Nesta época, as pessoas ricas pagavam para ser retratadas. Era o caso do retrato daquela jovem mulher chamada Gioconda. O pintor chamava-se Leonardo e era natural da cidade de Vinci. O quadro que eu acabei de fazer referência é conhecido como a Mona Lisa e ficou famoso como talvez nenhum outro. Para alguns é o quadro mais famoso e também o retrato de mulher mais conhecido no mundo. E está hoje no Museu do Louvre, em Paris, na França. A Mona Lisa é uma das grandes obras do Renascimento. Através da apreciação de obras de arte, podemos conhecer melhor esta época chamada Renascimento. Esse período tinha como marca a recuperação e a revalorização da cultura greco-romana. O passado de Roma e Grécia era considerado um modelo de civilização, o que fazia deles fonte de inspiração para as obras do Renascimento. A época também foi marcada pela valorização do homem, chamada de humanismo, e pela valorização da natureza, diminuindo assim o apego ao divino, o que era típico da cultura da Idade Média. Eles não foram imitadores de Grécia e Roma, os renascentistas, mas se inspiraram nessas civilizações. E surgiram assim grandes obras nas artes, na literatura e um grande avanço nas ciências. As viagens marítimas pelas novas rotas, que se abriram ao comércio, afastaram os medos medievais. Novos mitos surgiram e assinalaram a existência de riquezas imensas nos lugares que os europeus exploravam.
evidência de uma sociedade confiante em si e nas próprias potencialidades. Chamamos a isto de humanismo, elemento típico da cultura renascentista. Até o próximo encontro. Olá, vocês que estão se interessando pela história. Vivemos em uma sociedade marcada pela diversidade de credos religiosos. Isso você já sabe, mas vamos ver um pouco mais. Existem igrejas católicas, evangélicas, luteranas. No Brasil, a convivência entre todas as vertentes cristãs é pacífica. Aliás, a tolerância religiosa que existe no Brasil é um dos melhores exemplos para o mundo. Ainda bem. Mas até meados do século XVI, a Igreja Católica era unânime no Ocidente. A partir daí, foram instituídas outras igrejas cristãs, num processo chamado Reforma. A Reforma começou na Alemanha, ganhou outros países da Europa e acabou determinando a necessidade de a própria Igreja Católica Romana rever certas práticas e dar atenção ao movimento reformista. Vamos agora ver como isso ocorreu. A reforma religiosa do século XVI teve início na região que hoje corresponde à Alemanha. Na época, a Igreja Católica de Roma era muito rica também nesta região da Europa. Os maiores domínios da instituição se localizavam às margens do rio Reno e eram chamados de Caminho do Clero. Esses territórios alemães eram os que mais impostos rendiam à Igreja. Como esta riqueza interessava aos nobres, eles decidiram apoiar a reforma protestante de Lutero. Os comerciantes também não tinham motivos para apoiar o clero católico, pois a igreja absorvia impostos demais e não simpatizava com as atividades de comércio. E quanto aos mais pobres, a igreja se distanciava, vivendo uma realidade de luxo e ostentação para ela mesma. Isto acabou gerando um desagrado que conduziu à reforma religiosa. E hoje, como fica a influência da Igreja Católica no mundo? Atualmente se diz que o Brasil é o maior país católico do mundo. Esta situação está relacionada às posições da monarquia portuguesa durante a reforma do século XVI. A monarquia portuguesa, ou seja, Portugal, de então, posicionou-se ao lado da Igreja Católica Romana, assumindo o compromisso de dilatação da fé, ou seja, da expansão do catolicismo, inclusive aqui no Brasil. Mas estudos recentes mostram que a afirmação sobre o maior país católico talvez tenha que ser revista, ou pelo menos reestudada, devido a alterações que estão acontecendo. No Brasil, o número de evangélicos tem crescido consideravelmente, e a maior parte dos protestantes é praticante, isto é, participam de atividades da igreja e acabam se tornando militantes da opção religiosa. E não é só entre a população de baixa renda que a mensagem evangélica tem chegado. Várias igrejas fazem esforços para atrair pessoas ricas, famosas e formadoras de opinião. Portanto, as reformas seguem acontecendo. Estamos vendo que muitos temas da história que se referem ao passado não perdem a sua atualidade. Pense nisso. E até o próximo encontro. Como vai? Tudo bem? Pois a chegada dos europeus às terras americanas não significou o começo da história do continente americano, como se costuma dizer. Essa história começou muito antes disso. A colonização permitiu uma ruptura de dimensões tremendas para os habitantes. Uma primeira evidência disso reside no próprio termo índios, pelo qual o povo das Américas passou a ser conhecido. Esse termo é um equívoco geográfico e cria uma unidade genérica que não reflete a situação que existia no continente americano.
As populações americanas eram numerosas e variadas. Tinham línguas, crenças, formas de organização social, econômica e política diferentes. Algumas comunidades tinham uma organização social bastante complexa, não se deslocavam, tinham uma arte refinada e economia diversificada. Outras viviam em acampamentos temporários, se deslocavam em busca de alimentos e tinham uma cultura material bem simples. Pesquisas recentes tentam desmistificar a ideia do Brasil como um paraíso tropical, um espaço intocado até a chegada dos europeus. A ideia difundida no imaginário popular acredita que os indígenas são seres da natureza e não seres históricos como nós. Isto é, eles não interferiram na natureza, não criaram cultura. Alguns estudos mostram que o ecossistema vem sendo modificado pelo homem e por alterações climáticas há mais de 15 mil anos, no caso do Brasil. Por exemplo, os primeiros caçadores contribuíram para a extinção de muitos animais, como as preguiças gigantes. O desaparecimento desses grandes animais, conhecidos como megafauna, levou a mudanças na vegetação em todo o Brasil. O uso do fogo por esses caçadores contribuiu com o aumento dos cerrados. Já os imensos castanhais do Pará não são florestas naturais. São fruto da atividade de coleta e plantio dos caçadores-coletores. Na América do Norte, as florestas de castanheiras da Carolina do Norte, por exemplo, foram transformadas antes da chegada dos ingleses. No outono, os indígenas dessa área colocavam fogo na vegetação rasteira e abriam grandes espaços. Em muitas sociedades indígenas, ocorreu uma grande diminuição no número de seus habitantes depois da chegada dos primeiros europeus às Américas. É comum os livros falarem dos efeitos irreversíveis sobre essas comunidades. E o resultado desse processo que foi a destruição do mundo indígena. O mundo indígena foi seriamente abalado pela colonização europeia, mas muitas sociedades nativas só vieram a ser contatadas pelos brancos séculos depois. Isto é, os indígenas não desapareceram, nem como grupos étnicos, nem como culturas particulares devido à conquista europeia. Em diversas regiões das Américas, os grupos indígenas reivindicam reconhecimento. Preste atenção nos noticiários. Veja como temas relativos aos direitos indígenas, como a demarcação de terras, a educação diferenciada, o ensino bilíngue, entre outros, estão na ordem do dia. Embora tenham sido profundamente transformados pela colonização, os indígenas não desapareceram. Eles fazem parte do passado, mas também fazem parte do presente dos países americanos. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Bem, hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da chegada dos europeus aqui na América. Durante os primeiros momentos na América, os espanhóis parecem ter hesitado entre duas tradições de colonização. Uma, que previa assentamento e ocupação de espaços. A outra, como movimento de estabelecimento de feitorias para comércio. Já os portugueses privilegiaram o estabelecimento dos entrepostos comerciais, ou seja, as feitorias. Foi assim que exploraram a costa atlântica da África. Como você sabe, esse mesmo modelo que os portugueses usaram na África foi colocado em prática no Brasil. Durante muitos anos, nosso país foi colônia de Portugal. Entre os espanhóis, prevaleceu a opção pelo assentamento de colônias, processo que começou nas Antilhas. A segunda viagem de Colombo, em 1494, levava muitos colonos, sementes e animais.
Foi durante essa viagem que ele fundou Isabela. O nome é em homenagem à rainha de Castela. Castela hoje faz parte da Espanha. Mais tarde, esta ilha foi chamada de Santo Domingo, na atual República Dominicana, e é considerada a primeira povoação europeia no continente americano. Estude mais sobre isso. E bom estudo! Talvez você já tenha ouvido falar que os europeus venceram os indígenas na conquista da América porque eram superiores aos índios. Essa superioridade seria expressa por alguns elementos como a vantagem das armas europeias, mais modernas que os armamentos indígenas. Para desfazer a ideia de superioridade ou inferioridade, vamos lembrar que as armas de fogo dos europeus tinham uma utilidade restrita nas matas tropicais equatoriais americanas. Sem estradas ou rios navegáveis, o transporte dos canhões era um grave problema de logística. Além disso, como a maior parte do terreno das Américas ficava em áreas tropicais, isto é, úmidas, a umidade molhava a pólvora, que assim não explodia. Nos combates, as espadas eram mais eficientes do que as armas de fogo. Na visão de alguns historiadores contemporâneos, as derrotas indígenas diante dos europeus foram ocasionadas pelas doenças infecto-contagiosas, como a gripe, a varíola, o sarampo e outras que os europeus trouxeram para cá e que atingiram os nativos. Este assunto é muito interessante e muito intrigante também. Continue estudando, vale a pena. Bom estudo! Você lembra das comemorações preparadas pelo governo brasileiro para homenagear os 500 anos da chegada da frota de Pedro Álvares Cabral ao Brasil? Bom, o momento mais importante dessa comemoração aconteceria em abril do ano 2000, quando a réplica de uma das caravelas da esquadra de Cabral chegaria às costas brasileiras. Mas os eventos geraram uma série de polêmicas, pelo dinheiro gasto e também pelo investimento simbólico da história que estava por trás desses atos. Em diversos locais do país, organismos da sociedade civil se manifestaram contrários à ideia da celebração. Para eles, a data que teria fundado a situação colonial do Brasil não merecia tamanho investimento. O momento mais tenso foi durante a cerimônia que aconteceu no dia 22 de abril daquele ano, 2000. Na ocasião, indígenas que não apoiavam os festejos foram reprimidos, especialmente na cidade de Porto Seguro, na Bahia, local do primeiro desembarque dos portugueses. Você já pensou sobre isso? É válido comemorar certos fatos da história? Estude mais sobre o assunto. Aí você formará sua própria opinião. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Durante o século XVI, Portugal iniciou um processo de ocupação e de colonização do território de sua mais rica colônia na América do Sul, que mais tarde viria a ser o Brasil. No entanto, o Império Português, que passava por uma crise financeira, colocou nas mãos de administradores particulares grandes lotes de terra, para que eles financiassem a ocupação da nova colônia. Esses lotes de terra ficaram conhecidos como capitanias hereditárias. Em geral, quem recebia esses lotes de terras eram homens influentes da sociedade portuguesa. Esses homens ficaram conhecidos como donatários. Esses donatários tinham a obrigação de exercer o governo, a justiça e, sobretudo, o comando militar sobre as áreas de terra que recebiam. Enfrentando uma série de problemas, as capitanias hereditárias foram aos poucos sendo abandonadas. Das 15 grandes extensões de terras, chamadas de capitanias, apenas 2 prosperaram devidamente.
foram São Vicente e Pernambuco. As capitanias hereditárias não alcançaram os objetivos para os quais foram instituídas. A falta de interesse de alguns donatários em desenvolver suas capitanias e as relações de conflito com alguns grupos indígenas foram alguns elementos que contribuíram para o fracasso. Havia naquele momento a necessidade de ocupar e também povoar grandes extensões de terras, o que nem sempre acontecia. Havia também dificuldades para estabelecer uma base econômica que sustentasse a ocupação e o povoamento. As capitanias não podiam manter comércio entre si, evitando assim que gerassem um mercado afastado da metrópole portuguesa. Essa medida contribuía para que muitas capitanias ficassem sem os mais básicos produtos alimentares. Outro fato importante é de que muitos donatários não conseguiram administrar as capitanias que lhes pertenciam. Em muitos casos, esses donatários não conseguiam arcar sozinhos com os custos de administração e segurança das capitanias e precisavam pedir apoio ao governo central português, que nem sempre os ajudava. Ao longo do século XVI, povoar parecia ser o meio fundamental para os portugueses manterem os domínios próprios protegidos da cobiça dos estrangeiros. Essa noção de povoar mantém-se até o século XIX, quando emigrantes europeus são levados para o Brasil, como aconteceu com açorianos, alemães e italianos. O conceito de povoação, já iniciado no século XVI, era absolutamente eurocêntrico, pois desconhecia a ocupação indígena do território. O povoamento só tomou proporções maiores com a vinculação da colônia ao comércio mundial. Um dos responsáveis por essa integração comercial foi o açúcar. O produto dos engenhos foi um agente da viabilização econômica da colônia. E o que é mais importante, a lavoura açucareira imprimiu marcas profundas na sociedade brasileira. Uma dessas marcas, infelizmente, foi a utilização de mão de obra escrava, tanto indígena quanto africana. A outra foi o desenvolvimento de grandes áreas de terras, os latifúndios. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Pois ainda hoje, muitos países no mundo conservam uma forma de governo bastante antiga, a monarquia. Países como a Inglaterra, a Espanha, a Holanda, a Suécia, a Noruega e outros mantêm uma tradição de governo monárquico. Mas a monarquia europeia contemporânea é muito diferente daquela de séculos passados. A principal diferença é que esses países estruturaram a vida política na democracia. Países monárquicos, como a Noruega e a Holanda, apresentam números muito mais elevados de qualidade de vida e acesso a serviços de educação e saúde do que muitos países que não são regidos por monarquias. Entre os séculos XVI e XVIII, alguns países europeus viveram com um regime de governo chamado absolutismo. Nesse tipo de governo, a transmissão de poder era hereditária, isto é, passava de pai para filho. E o poder dos reis era divino, ou seja, eles teriam esse poder garantido por Deus. A autoridade dos governantes absolutistas era muito grande. Eles definiam até as iniciativas econômicas dos países. Muitos abusavam da violência, dos gastos excessivos e das injustiças em seus governos. As monarquias absolutistas tinham algumas características básicas: a justiça real, a força do exército real, o imposto único, a moeda única e a crença de que os reis eram representantes de Deus na terra. Além disso, o Estado monárquico intervinha diretamente na economia desses países. Alguns fatores contribuíram
com a centralização do poder real, entre eles o apoio que os comerciantes davam aos reis e a perda de poder político da nobreza em benefício do poder do rei. O representante mais significativo deste período foi o rei Luís XIV, que dizia: "O Estado sou eu". O reinado dele na França durou cerca de 72 anos. A corte absolutista francesa era extremamente luxuosa. Uma amostra dessa riqueza é exibida no filme Vatel, Um Banquete para o Rei. O filme gira em torno de um banquete, do jantar e espetáculo, oferecido por um nobre para o rei Luís XIV. Porém, o rei vê a atitude como impertinente e questiona a opulência do nobre. A partir desse fato verídico, Luís XIV mandou construir o Palácio de Versalhes, o palácio que não teria rivais em termos de requinte e ostentação. Conta-se que Luís XIV, quando se mudou para Versalhes, queria se afastar do povo de Paris. O período do absolutismo é chamado de Antigo Regime. Nessa época, os reis tinham o apoio da nobreza e amparavam o poder numa política econômica que buscava reforçar o poder dos estados e, por consequência, o poder da própria monarquia. Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo. O absolutismo foi um sistema político marcado pela concentração de poder nas mãos dos reis, o uso da violência pelo governo, falta de liberdade e controle social. O mercantilismo foi o sistema econômico que tinha o objetivo de enriquecer os cofres das cortes nessa época, através da exploração das colônias, da valorização do comércio interno e do metalismo, ou seja, do acúmulo de ouro e prata. Os monarcas eram tão poderosos que decidiam sobre temas como a religião, algo que hoje é uma decisão pessoal. Tanto é que no Brasil temos uma variedade de crenças e valores religiosos à nossa livre escolha. Pense bem. Até o próximo encontro. Chegamos ao fim do primeiro ano da disciplina de História no ensino médio. Passeamos pela Antiguidade Clássica, estudando mais detalhadamente as civilizações grega e romana. Vimos também um período de igual importância para a nossa civilização ocidental, o período medieval. Nesse período, surgem as nações que mais tarde se lançarão na conquista dos mares e na descoberta e conquista de novas terras. Vimos a reinterpretação dos ideais clássicos de Grécia e de Roma sob a perspectiva do Renascimento e, com ele, a chegada da Idade Moderna. Aprendemos um pouco mais sobre os monarcas absolutistas e sobre sua política econômica para as grandes navegações. Através das grandes navegações, a Europa explora e conquista o continente americano. Uma dessas regiões conquistadas dará mais tarde origem ao Brasil, que nesse momento tem sua economia submissa à economia de sua metrópole, ou seja, de Portugal. Concluímos assim o primeiro ano da disciplina de História do ensino médio. Continue buscando conhecimento e bom trabalho. Nos vemos no segundo ano do ensino médio, não é mesmo? Com toda certeza. Espero por você.